Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês neste momento. Certamente eu preferia estar reunido agora com os irmãos no nosso templo para este culto ao nosso Deus, mas devido às circunstâncias, consideramos ser mais prudente suspender os cultos da nossa igreja, pelo menos até o final do mês. Pretendemos regressar no mês de fevereiro, mas enquanto isso, eu, como pastor de vocês, estarei a transmitir o estudo bíblico de quinta-feira e as mensagens de domingo através deste veículo do nosso canal de YouTube, também no Facebook, para não deixar os irmãos sem o necessário alimento espiritual. E hoje eu quero falar-lhes sobre como a fé deve agir em tempos de crise. Nós estamos a viver por quase um ano esse tempo, um tempo de crise global provocada pelo coronavírus. Essa pandemia tem causado crises nos diversos níveis da vida, crise na saúde, na vida financeira, crise política, crise familiar, crise nos relacionamentos e, para alguns cristãos, até crise na fé. E hoje eu quero falar exatamente como a fé deve agir em tempos de crise. Eu vou basear-me numa experiência do apóstolo Paulo quando teve que lidar com o naufrágio, e essa história está no livro de Atos, capítulo 27. Eu não vou ler toda a história porque o texto é grande, mas os irmãos depois podem abrir sua Bíblia em Atos 27 e lerem essa história. Normalmente as crises geram mudanças na nossa vida, nos tiram da nossa zona de conforto. Mudanças precisam ser feitas por causa de uma crise. Geralmente precisamos buscar novos recursos, mudar nossos planos, nos obriga a criar novas possibilidades, desenvolver novas habilidades, refazer nossa agenda, fazer novos planos, buscar outras alternativas, além daquelas que estávamos acostumados, rever nossas prioridades. Por exemplo, agora mesmo estamos a viver esse tempo de crise, temos tido todas essas experiências. Um exemplo é o que estamos a fazer nesse momento, na impossibilidade de realizarmos o culto presencial. Estamos a buscar essa alternativa do culto online, e eu espero que os irmãos aproveitem bem isso. Também muitos trabalhadores, na impossibilidade de estarem fisicamente no seu lugar de trabalho, estão a praticar o home office. Então, coisas que não fazíamos antes, agora, por causa da crise, estamos a fazer para continuar a vida. É um tempo incômodo, eu reconheço. Certamente todos gostaríamos de ter de volta a nossa vida normal, mas esse novo normal que estamos a viver, essa nova situação é inevitável, e por isso precisamos atravessar com sabedoria e prudência. E quanto a isso, eu penso que podemos aprender com essa experiência do apóstolo Paulo narrada em Atos 27. Paulo estava indo para Roma para ser julgado. Antes do navio zarpar com ele, com outros prisioneiros, ele estava ali no porto a observar o horizonte e percebe que a navegação seria perigosa. Há sinais de que ia haver uma grande tempestade. Então ele observa a situação e diz: acho que a melhor coisa é ficarmos aqui, não vamos colocar o navio no mar. O tempo não é propício, tudo indica que, se colocamos o navio no mar, haverá um grande desastre. Paulo era um homem de fé? Sim, era.
poucos homens tiveram tanta fé como o apóstolo Paulo. Ele mesmo disse, certa ocasião, que o justo, por sua fé, viverá. E declarou a Timóteo, quando estava na prisão a esperar o cumprimento da sua sentença de morte: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, ele era um homem de fé. Mas aqui Paulo apela para a prudência. Tudo indicava que haveria uma grande tempestade, e diante da ameaça da tempestade, o melhor era ser prudente. Algumas lições podemos aprender com Paulo aqui. A primeira lição sobre a fé é a seguinte: a fé não nos imuniza, não nos torna imunes, não cria um escudo, uma blindagem de tal maneira que possamos lançar-nos de qualquer maneira às realidades imprevisíveis e mesmo aquelas que são previsíveis, a acreditar que as leis do universo, que são válidas para todo mundo, serão suspensas a nosso favor. Paulo poderia ter dito: estou a ver que a situação não é favorável, que o mar está revolto, mas vamos pela fé. Não foi isso que ele disse. Paulo não disse: pela fé Deus vai abrir caminho sobre a tempestade, vai estar a chover em todos os lugares, o mar estará revolto para todo mundo, menos para nós, eu creio pela fé. Não é isso que Paulo fez. Paulo fala exatamente o contrário. Se nos metermos no meio desta tempestade, vamos sofrer. Nossas vidas estarão em risco. Teremos sérios problemas. Lançar o navio no mar, quando há indicações de perigo, de tempestade, irmãos, não é um ato de fé. É arrogância, petulância, prepotência. E pelo que eu entendo, de acordo com Jesus, é uma forma de colocar Deus à prova. Jesus nos ensina isso quando Satanás usou as palavras do Salmo 91 para tentar no deserto, para tentar Jesus a colocar Deus à prova. Diz o evangelista Mateus assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Colocar-se numa situação de perigo, quando tudo indica que o perigo é certo, não é fé. De acordo com Jesus, é tentar a Deus. A fé não é uma licença para colocar em suspensão as leis da natureza que Deus criou. A fé não nos imuniza do vírus, por exemplo. Se estiver em nós, tomar os devidos cuidados. Se estiver em nós e está, tomar os devidos cuidados. Se não tomamos, a fé não nos tornará imunes. Se não o fizermos, estaremos a tentar a Deus e as consequências poderão ser trágicas. Então, a fé não nos imuniza. Em segundo lugar, a fé nos responsabiliza. A boa fé, a fé fundamentada na palavra de Deus, nos responsabiliza. Não podemos simplesmente lavar as mãos e entregar tudo nas mãos de Deus e dizer: seja o que Deus quiser, se Deus quiser, o vírus
não tocará em mim, mas se não quiser, não adianta fugir do vírus. Não, não é assim. Não devemos entregar tudo nas mãos de Deus quando há coisas que devemos fazer. Deus dá a terra, dá a semente, dá a chuva, mas se queremos colher, precisamos plantar. Não haverá colheita simplesmente se entregamos tudo nas mãos de Deus. Há coisas que devemos fazer. Há providências e cuidados que devemos tomar. Se há coisas que devemos fazer para prevenir e evitar, não podemos agir de forma irresponsável a entregar tudo nas mãos de Deus. Se podemos evitar a tempestade, devemos evitar. É certo que a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, mas tens que fazer a tua parte. Se não colocas as tuas mãos para edificar, para trabalhar, o Senhor não vai fazer por ti. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas, é certo, mas isso não significa que vais dispensar as sentinelas. A fé nos leva a agir de forma responsável naquilo que devemos agir. Não é um recurso para agirmos de forma irresponsável. A fé exige a nossa inteligência, a nossa prudência. Andar pela fé é dar passos de sabedoria e não passos de insensatez. A fé nos ajuda a enfrentar as tempestades quando caem sobre nós, mas não nos empurra de forma irresponsável na direção da tempestade. Se somos surpreendidos por alguma tempestade, se a tempestade vem e não pode ser evitada, então usamos a fé que temos para passar por essa tempestade. Mas se a tempestade pode ser evitada, a fé não nos faz correr riscos desnecessários. Observem a atitude de Paulo. Ele disse: o mar não está favorável para a navegação. Se metemos o navio no mar, vejo que a navegação será incômoda, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então Paulo falou com responsabilidade, porque a fé nos responsabiliza em vez de ser um recurso para agirmos de forma irresponsável. A fé nos torna responsáveis. Em terceiro lugar, a fé é essa experiência que faz estreitar a nossa relação com Deus em tempo de crise. A crise é um momento para experimentar mais de Deus, mais do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção, do seu consolo, da sua direção. A fé faz com que a crise seja um tempo de profunda experiência com Deus. Paulo havia sido voto vencido. O comandante e os marinheiros não quiseram ouvir a opinião de Paulo quando ele disse que não era prudente meter o navio no mar. Decidiram zarpar de qualquer maneira, apesar das advertências de Paulo e dos sinais de perigo. Então a tempestade veio e o perigo agora era imenso. Era grande a possibilidade de naufrágio e de que todos morressem. E no meio do desespero de toda a tripulação, sem saberem o que fazer, Paulo levantou-se e disse: teria sido, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto
a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Deus falou comigo, disse Paulo, e ninguém vai perecer. No meio da crise, Paulo buscou a Deus e ouviu a voz de Deus. Deus falou comigo. Irmãos, a crise é um tempo de profunda reflexão e relação com Deus. É um tempo de buscar a Deus e ouvir a voz de Deus. Vocês agiram com falta de sabedoria, disse Paulo. Não fizeram caso às minhas palavras, mas agora Deus falou comigo. Deus fala conosco na tempestade e muitas vezes permite a tempestade para que possamos parar por um momento para ouvir o que Ele está a falar. A verdade é que constantemente Deus está a falar conosco, mas nem sempre queremos ouvir. Então vem a crise, porque muitas vezes só escutamos na hora da crise. Há coisas que Deus quer falar conosco, mas que só ouvimos na tempestade. Como estamos a viver? Quais têm sido as nossas prioridades? Que valores estamos a cultivar? Certamente que esse tempo de crise é um tempo de Deus falar contigo, com a igreja, com o mundo. Então aproveita esse tempo para ouvir a voz de Deus, escutar o que Ele tem a lhe dizer. No meio da tempestade podemos ouvir a voz de Deus. Naum disse que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Não estamos imunes à tempestade, mas temos Deus conosco e que pode ajudar-nos a sobreviver na tempestade. Jesus prometeu isso. Ele diz que a vida daquele que coloca a sua casa sobre a rocha vai enfrentar temporal, ventos fortes, chuvas fortes, mas a casa não vai cair, não vai desmoronar. Então precisamos encontrar esse lugar seguro, esse lugar de equilíbrio emocional, de estabilidade espiritual, de segurança física mesmo e segurança espiritual, a aprofundar o nosso relacionamento com Deus. É tempo de termos um encontro com Deus, de ouvir a voz de Deus, de chegar ao convés onde o pânico é generalizado e dizer: pessoal, calma, não tenham medo, Deus falou comigo. Deus falou conosco, Ele está conosco, não nos abandonou, não nos deixa navegar sozinhos. Deus está conosco, Ele vai junto conosco. Então, esse é um tempo de experimentar mais da presença de Deus, de ter profundas experiências com Deus. Pode ser que esse seja um tempo em que estarás em casa sozinho ou sozinha, mas Deus está contigo. Então, aproveita esse tempo para buscar mais a Deus. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em verdes pastos. Então, aproveita esse tempo para repousar em Deus, descansar em Deus.
Não desperdice essa oportunidade de buscar a Deus no meio da tempestade. Ele está lá, é um tempo de buscar a Deus. Então a fé, primeiro, não nos imuniza, não nos torna imunes ao perigo. Segundo, a fé nos responsabiliza. E terceiro, nos coloca face a face com Deus para termos experiências profundas com o Senhor. Mas por último, a fé também nos mobiliza, nos coloca em movimento, coloca as nossas mãos em movimento. Observa que Paulo era um prisioneiro e a certa altura houve um movimento para lançar os prisioneiros no mar, com medo de que os prisioneiros fugissem. Então a tripulação pensou em lançar os prisioneiros no mar para que eles morressem e assim não fugissem. Mas por causa de Paulo, o comandante disse que não. O comandante evitou que lançassem os prisioneiros no mar, inclusive Paulo, por causa do próprio Paulo, já que o comandante gostava de Paulo e queria preservar a vida de Paulo. Então, mesmo como prisioneiro, Paulo teve uma influência sobre o comandante e também teve influência sobre toda a tripulação, porque é ele que mobiliza a tripulação para jogar a carga inútil no mar, né? A carga que podia ser jogada no mar para aliviar o peso no navio. E também Paulo promove alimentação para todos. Os homens estavam fracos, já haviam estado vários dias sem comer, então Paulo diz que eles deveriam estar fortes, porque iam precisar nadar, o navio ia afundar, eles teriam que chegar a nado até a praia, e para isso precisavam alimentar-se para estarem fortes. Então Paulo exerce liderança, ele comanda as ações. A fé nos torna ativos, nos coloca para trabalhar. A fé não permite que fiquemos paralisados na crise, mas nos move na direção do que Deus quer que façamos. Há um cântico antigo que diz que a fé move a mão de Deus. Eu nunca concordei com esse cântico, porque o meu Deus não é um robô que precisa de corda para mover-se, ou da minha fé para colocar-se em movimento. A fé não move a mão de Deus, não ativamos a Deus com a nossa fé, não comandamos Deus. A fé move a nossa mão, nos coloca a trabalhar dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus, nos coloca em movimento dentro do movimento de Deus. Isto é, a fé me ajuda a conhecer a vontade de Deus, a perceber onde Ele está a trabalhar e a unir-me a Ele em seu trabalho. Quando temos fé, nos levantamos para semear e trabalhar. Quem não tem fé se acovarda diante da crise, se intimida, vai para o lugar da murmuração, se coloca no lugar da vítima incapaz. Mas a fé bíblica, ela é operante. Gálatas 5,6 diz que a fé opera pelo amor. A fé viva é operosa, é trabalhadora. Foi isso que Paulo fez. Quem tem fé se levanta para trabalhar segundo a direção de Deus. Irmãos, estamos a viver um tempo de crise, sim, estamos. É um tempo de crise, um tempo difícil, mas é preciso ter prudência, sensatez, sabedoria, porque a tua fé não te imuniza, não é uma vacina contra o coronavírus, não é. A fé te responsabiliza para que sejas lúcido, sensato, prudente. A fé
nos mostra que tempo de crise é tempo de buscar a Deus, de estreitar o teu relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, o que Ele te está a falar, que mudanças precisa fazer, que atitudes deves tomar. É tempo de buscar a Deus e, a partir dessa experiência, trabalhar para abençoar vidas, colocar-se em movimento. É um tempo de bondade, tempo de generosidade. Então haja com prudência, com sabedoria, toma os cuidados que deves tomar, seja responsável e aproveita esse tempo para crescer no teu relacionamento com Deus, crescer como gente, crescer como cristão e realize atos de bondade e generosidade em favor de quem precisa dos teus atos de bondade. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que o Senhor nos faça sábios, prudentes, corajosos e operosos durante esse tempo de crise. E que seja assim um tempo de estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor, então, a todos abençoe.